Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a uma conferência sobre um assunto relevante, importante e que o Grupo Prime e a Rede CETEPS têm o orgulho de sediar. Aos alunos e alunas do nosso curso, dos nossos cursos, gostaríamos de agradecer a presença, a disponibilidade de todos e que é um assunto, na verdade, que interessa e muito a toda a comunidade. Quero dar as boas-vindas à doutora Gislaine Budib, que nos representa a CESAL na noite de hoje, secretário, ao doutor Crescêncio Pereira de Souza, corretor de imóveis, que também nos abrilhantará com as suas palavras, ao conferencista doutor Oswaldo Freire, que pela história de vida, pela história que acabou de me contar, de como tomou conhecimento, contato com esse universo do autista, é uma autoridade. A sua capacidade de amealhar amigos só de poucos segundos é impressionante. É uma pessoa bastante simples, bastante humilde e que veio aqui com coração aberto para expor o seu pensamento. Então, em nome da Faculdade Prime, do Grupo Prime e da Rede CETEPS, da nossa diretora Patrícia Cauano, eu declaro aberto os trabalhos dessa noite e vou dar a palavra inicialmente à doutora Gislaine, que nos representa a Secretaria de Saúde, para que ela dê as suas sua boa noite e suas considerações iniciais e as boas-vindas a todos. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Grata pelo convite. Nós estamos aqui representando a nossa prefeita, Adriane Lopes, o nosso secretário de saúde, Dr. Sandro Benites. Eu estou atualmente na coordenação municipal da rede, né, de atenção psicossocial e a gente espera estar contribuindo com vocês nessa noite. Obrigada, né, por estarmos aqui. Estou disposta, né, a tirar as dúvidas, né, orientar em relação à nossa rede, né, os pontos de atenção. É isso. Obrigada. Aos que estão pela primeira vez comparecendo a uma conferência acadêmica, a liturgia é uma abertura informal, uma abertura mais intimista, como esta, e depois o bicho pega. Obviamente, com a conferência, vão surgir suas dúvidas, vão surgir indagações, e que a gente espera poder, com as nossas participações, esclarecer, né? Eu vou passar a palavra ao Dr. Crescêncio para que ele faça as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Sou Crescêncio Pereira de Souza. Sou corretor de imóveis, perito imobiliário na área imobiliária. Estou aqui hoje para falar um pouco da minha história. Sou pai de 2 autistas, um severo, grau 3. O que eu digo, por exemplo, doutora, se fosse no dia de hoje, há um tempo atrás, eles iam tratar nossos filhos autistas como esquizofrênicos. Então hoje eu vou estar passando um pouco a informação a respeito do autismo para vocês. Muito obrigado. Bom, agora, sem mais delongas, nós vamos dar a palavra ao Dr. Oswaldo Freire para que faça uso do tempo que quiser e dispor para falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado. Prezada doutora, médica psiquiatra, doutora Gislaine, prezado doutor Luiz Carlos, prezado amigo Crescêncio, senhoras e senhores, é motivo de satisfação para mim participar nessa noite na sede do Cresci
do Mato Grosso do Sul, para colocar algumas informações, muito do meu conhecimento e muito da minha responsabilidade de fazer um trabalho tão extenso. Durante 10 anos, visitei 31 vezes os estados brasileiros, alguns mais de uma vez, e também tive a oportunidade de estudar autismo na Austrália, Emirados Árabes Unidos, nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Argentina, no México e na França. Então foi uma longa caminhada de 10 anos. O meu livro é um livro simplesmente informativo, mas tive o zelo, tive o cuidado de colocar neste meu trabalho 627 referências científicas, doutora. E criei 135 imagens, ilustrações, mapas conceituais, exercícios evolutivos, tabelas, para que o meu livro, O Desafiante Mundo do Autismo, seja mais compreensível, mais entendido pelas mãezinhas, os pais e também para os nossos profissionais da área da saúde, da área da educação, da assistência social e de outras áreas afins de interesse dos nossos autistas. Eu costumo dizer que autismo é apelido. E no mundo acadêmico, no mundo da medicina, transtorno do espectro autista. Espectro por quê? Foi a médica Lorna Wing que criou essa expressão espectro. Significa, se nós observarmos um prisma, recebendo um prisma de cristal, recebendo aqui um feixe de luz, esse feixe de luz sai para o outro lado, o mesmo ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Aí vem as 7 cores do arco-íris. Então, se nós tivermos um aparelho com grande potência, um telescópio, podemos ver que o arco-íris, que é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, nós podemos ver que cada matriz, cada cor dessa tem lá muitos matizes, com cores assemelhadas, mostrando que o espectro é quase que infinito. E um dos símbolos da neurodiversidade é um 8 deitado, que significa infinito. Então, é um infinito de limitações, um infinito de dificuldades, um infinito de obstáculos, mas com certeza, absoluta certeza, muito, muito podemos conseguir para os nossos autistas que têm potencial, têm inteligência, têm talentos, plural, inteligência plural, para que possa aprender, possa trabalhar, possa ter uma vida. Aqueles mais comprometidos do nível 3, severos, também existe possibilidade para eles, desde que haja amor. Amor. O meu livro é O Desafiante Mundo do Autista, que eu coloco a julgamento da sociedade brasileira. O Desafiante Mundo do Autista, subtítulo: Obstáculos e possibilidades no labirinto do amor. Nada acontece com os nossos autistas sem amor. Então, a primeira mensagem que eu trago é de amorosidade. Amorosidade e mais amorosidade. E não canso de repetir isso. Este ano eu já fiz 4 palestras na Câmara dos Deputados, 4 vezes fui lá, e 4 vezes, lá vem o homem do amor. Estou chegando lá para repetir tudo de novo. Me convoca lá para temas específicos e, de repente, também continuo falando de amor. Então, no autismo, as mães não têm culpa.
Os pais não têm culpa, e muito menos os autistas têm culpa de serem autistas. Ninguém tem culpa, mas acontece. Acontece por quê? Porque foi um médico austríaco. Em 1943, Leo Kanner, morador dos Estados Unidos, que verificando, ao tratar de crianças esquizofrênicas, ele entendia que essas crianças eram simplesmente esquizofrênicas, mas de repente o trabalho dele evoluiu, avançou e reparou que tinham 6 crianças que tinham comportamentos assemelhados com dificuldade de comunicação, de socialização, apresentando sinais repetitivos, restritos e frequentes, que nós chamamos hoje de estereotipias no mundo do autismo. Então, ninguém tem culpa, mas aqui acontecem os fatores genéticos. Em 2015, existiam trabalhos que revelavam 50% fatores genéticos e 50% fatores ambientais. Mas os trabalhos avançaram no mundo da academia e, de repente, o ano passado, nós já tivemos 97 fatores genéticos e 3% fatores ambientais, né? Os fatores genéticos, eu coloquei aqui no meu trabalho algumas pesquisas, né? Tem pesquisa que mostra 70 genes candidatos, outros 102, chega até um lado de 700 genes candidatos. O mundo inteiro pesquisa. As maiores e melhores universidades do mundo pesquisam, inclusive as universidades brasileiras. E, de repente, esses genes podem ser herdados dos pais e da mãe, mais dos pais do que das mães, e vem um filho autista, né? Então, o autista pode vir dos pais, dos avós, do lado materno, do lado paterno, de um tio ou de um bisavô. Lá atrás, a carga genética vai se passando de geração em geração, de repente vem uma criança autista, né? E também outra situação, o casal não tem nenhum parente autista, você também não tem nenhum parente autista, e de repente, como é que o nosso filho é autista? Aí a questão das alterações genéticas ou mutações do nosso genoma humano. Então, 2 ou mais 3 genes se encontram e, de repente, um novo ou 2 novos genes se unem, e, de repente, vem a criança autista. Então, tem os fatores herdados, não herdados. E, seguindo, os fatores ambientais, né? Nas questões genéticas, a gente pode fazer muito pouco, não é, doutor? Muito pouco ou quase nada, né? A influência dos estudos ainda é exploratória e não nos apresenta luz ainda definitiva. Mas nos fatores ambientais, aqui mora o perigo. Aqui mora o perigo. Negligência das nossas jovens, negligência das nossas garotas por falta de informação, por falta de conhecimento. Aí acontece de ter um filho autista, porque ela não teve o cuidado de fazer um pré-natal, um neonatal, com orientação dos nossos médicos pediatras. Então, infelizmente, por falta de conhecimento, as nossas garotas podem ter um filho autista. Não tem culpa, repito, negligência sim, também por falta, repito, de informação. Então, cabe à União, aos estados, aos municípios, à sociedade, levar esse conhecimento. Porque muita coisa pode acontecer de ter um filho para sempre. Autismo é para sempre. Mas era autista, saiu do quadro. Diagnóstico equivocado, diagnóstico errôneo. Ninguém sai do autista, ninguém sai do autismo. Então, nós temos o autismo severo, com muitos agravamentos, muitos comprometimentos, muitos sinais, sintomas,
mas com muito amor, terapias intensivas, persistentes, pode vir para um quadro moderado. O moderado também com muito amor, com muitas terapias suficientes, pode vir para um quadro leve. O quadro leve melhora tranquilamente, conduzir a sua vida com destreza, mas com certeza será sempre autista. Então, existe um trabalho da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, que pesquisou 2 milhões de garotas no Brasil. 2 milhões. Resultado, 52% das nossas meninas, doutor, não fazem o pré-natal. Não fazem. Aí vem o nosso médico pediatra recomendando, com segurança, com presteza, 3 gotinhas de ácido fólico, 3 gotinhas de ácido fólico, 3 meses antes da concepção e durante o período de gestação. Porque tudo no autismo acontece na barriguinha da mãe. Tudo é aqui, na barriguinha, né, durante a gravidez. Então, olha só, 3 gotinhas pode ter um filho autista. E para sempre, né? E outro fator, eu coloquei no meu livro aqui 21 casos, 21 possibilidades de ter um filho autista através dos fatores ambientais. Né? Todos eles têm referência científica, todos eles, mas uma situação que podem ser evitáveis, controláveis, só depende das nossas meninas, nossas garotas terem esse conhecimento. Simplesmente, né? Vitamina D. Vitamina D não é vitamina. Vitamina D é hormônio. E o hormônio, o sistema hormonal dos nossos autistas é muito aguçado, muito difícil. E por a falta de tomar um sol, esse país tão rico nosso, de norte a sul, todo dia tem o sol. E quando não tem sol, também com poucas nuvens, os raios solares chegam até nós. Então, 15, 20 minutos de banho de sol gratuito, não paga nada. De repente, aquelas meninas pele mais clara, 15, 20 minutos, aquelas meninas com pele mais escura, devido à melanina, de repente, não tomando aí seus 30, 40 minutos, pode ter um filho autista. Vitamina D, olha só, né? Então, questão do tabagismo. As garotas que fumam durante a gestação, 40% delas podem ter um filho autista. Autista por causa do cigarro, por causa do fumo. Cheio de substâncias tóxicas. Cheio de substâncias. E aqui também uma situação. Não somente as meninas que fumam ativamente, como também aquelas que fumam passivamente. Não fumam. O namorado fuma, o marido fuma, o amante fuma, e de repente pode ter um filho com autismo por causa do tabaco. Por causa do tabaco. Vejam só quanto é importante a gente lembrar desses fatores ambientais que impactam, né, as nossas mãezinhas, né? Outro fator, peso das mães. Se as nossas jovens apresentam um peso normal de 40 quilos e durante a gravidez passa para 65 quilos, ou seja, um aumento de 25 quilos durante o período de gestação. Tem possibilidade, tem risco de ter um filho autista. Os pais acima de 45 anos, 50 anos, têm risco de ter autismo. Antibiótico. Está aqui a nossa doutora psiquiatra, que bem sabe da importância do registro de um antibiótico para as grávidas por ter obtido uma gripe ou um resfriado. Então, é importante que elas sigam, né, a recomendação do médico, né,
e toma o seu antibiótico de última geração, o espectro mais abrangente, né? E de repente, se tomar um pouco mais prolongado, um pouco mais intensivamente, pode vir a ter um filho autista, né? Agrotóxicos. Os agrotóxicos são defensivos agrícolas, importante para as lavouras, para a questão do meio ambiente, quando devidamente aplicado nas doses certas. De repente, o engenheiro agrônomo ou o técnico agrícola recomenda uma quantidade desses defensivos agrícolas, o aplicador pode colocar um pouco mais e numa hora errada, que tu tem a técnica na hora adequada, questão dos ventos, de repente essas micropartículas sobem, aí o vento leva para essas casinhas a 5 quilômetros de distância do plantio, soja, algodão, tomate, morango, para citar 4 que mais recebe esses defensivos agrícolas, e de repente o vento pode levar a menos de 5 quilômetros essas micropartículas de defensivos agrícolas e as mãezinhas respirar e pode vir um filho autista, né? Eu poderia citar aqui outros casos, mas para não ficar muito batendo, mas com certeza é importante conhecer esses fatores ambientais, doutor Luiz Carlos. Importantíssimo que aqui nós podemos evitar. Como eu disse lá atrás, fatores genéticos a gente pode fazer muito pouco ou quase nada. E quando pode, são exames, acompanhamentos muito caros, extremamente caros, e alguns deles chegam a custar $1 milhão nos Estados Unidos. Um acompanhamento genético, desde antes e para frente, caríssimos. Então, está longe do nosso alcance, né? Mas os fatores ambientais, vamos cuidar deles, né? Vamos conhecê-los, vamos buscar mais informação. Como o doutor Luiz Carlos disse há pouco, a internet, esses equipamentos eletrônicos, tem muita coisa boa, mas também tem muito lixo. Então vamos separar para que nós não possamos ser carneiros. Onde um carneirinho vai, outros todos vão atrás. Não sejamos carneiros. Somos seres humanos dotados de inteligência, talento, percepção e, com certeza, nós precisamos colocar a nossa cognição a serviço da nossa saúde e da saúde dos nossos autistas e dos familiares, né? E, então, eu também costumo dizer que os profissionais que tratam dos nossos autistas, né, Crescêncio, tem duas oportunidades espetaculares para se destacarem. Aqueles que assistem os nossos autistas podem ter uma carreira brilhante, exitosa, se forem comprometidos, qualificados, requalificados, capacitados, podem realizar uma carreira brilhante ao tratar um autista, porque aqui eles podem obter status, reconhecimento da sociedade. Então, nós, profissionais da área de educação, saúde, assistência social, nutrição e tantas outras abordagens, então, inclusive direito, né? Meu capítulo aqui, doutor, capítulo 15, eu comecei a colocar, são 10 áreas do direito que o nosso autismo tem direito. E direito não é favor. Direito não é favor, é conquista. Conquista. E está aqui os nossos advogados, os nossos assistentes sociais a nos ajudar. Obrigado, doutor. Então, é importante, né, a gente ter essa consciência do bom profissional que pode crescer profissionalmente, fazer uma carreira de sucesso ao tratar um autista. E outra questão é o crescimento espiritual. Um bom profissional, ele é capaz de atender um autista com paciência, um dia de cada vez, uma conquista de cada vez,
persistência e sempre com muito amor, ele é capaz de se tornar um ser humano exponencialmente humano, espiritualmente crescido. E talvez essa, para algumas concepções, é talvez a missão mais importante, que é o aperfeiçoamento espiritual, né? Então, nossos profissionais, olha que coisa mais chique, né? Coisa mais elegante, né? A possibilidade de crescer profissionalmente e crescer espiritualmente. Esse, doutor Luiz Carlos, é o nosso, não é nem desafio, né? É uma coisa assim, extraordinária. E os nossos autistas, do jeitinho deles, do modo deles, eles são capazes, né, de nos dar surpresa. Os autistas não podem ser subestimados. Não podem. Eles têm que ser estimulados, não subestimados. Tudo acontece desde que haja estimulação, repetição. E aqui também eu lembro um ditado, não da minha Minas Gerais, mas do conhecimento do Brasil, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o roteiro de nós fazermos um tratamento com os nossos autistas, né? Persistência, vamos devagarzinho, vamos tentando. Claro, se nós pudermos ter trabalhos com evidência, é nesse caminho que nós devemos ir. Mas enquanto determinada área não tenhamos a evidência científica, vamos através das tentativas repetitivas, pacientemente repetitivas. Então, fica aqui esse recado meu de não vamos desistir dos nossos autistas. Não vamos. A escola tem que estar preparada para receber os autistas. Não é o autista que tem que adaptar a escola. É a escola que tem que mostrar salas adaptadas, ambientes adaptados, currículo adaptado, processos pedagógicos adaptados. É a escola que tem que ir ao encontro, não ir do encontro, ao encontro do autista. E aqui também vale lembrar que muitos pais, muitas mães, né, estão assim vivendo momentos de aflição, momentos de estresse, momentos de angústia, ansiedade de tanto trabalho que é cuidar de um autista, tanto no domicílio, tanto na escola, até com frequência acontece a síndrome de Burnout, né, pelo esgotamento físico, esgotamento mental, se abatem. E recorrer a quem? A quem? 50% dos maridos, quando recebem o diagnóstico, vazam e deixam a mãezinha cuidando do seu autismo o resto da vida. Muitos deles fogem por falta de conhecimento. Não conhecem o que é o transtorno do espectro autista, não acreditam no potencial do seu filho, na riqueza das possibilidades. Não acreditam, não sabem. Então, muitos abandonam seus lares, 2, 3, 4, 5 meses, dá lá uma contribuição para as terapias, para o transporte, né? E para outras situações essenciais, né? De repente, esse vai casar com outro novo relacionamento, casa, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, aí começa a abandonar o autismo. O relacionamento novo, nós temos aqui 3 filhos, como é que você vai lá ficar lá cuidando daquele outro filho? A mãe que cuide lá. Aí o pai perde aquele contexto de paternidade tão importante para todos os neurotípicos, inclusive para os autistas. Paternidade, né? Então isso acontece com frequência, lamentavelmente, né? Em todo o mundo, não é só no Brasil, não. Quando vem um diagnóstico conclusivo, assinado pelo médico, qualquer médico pode assinar o laudo
do diagnóstico. Agora, mais o neuropediatra e o psiquiatra da infância. Esses dois profissionais que têm mais a proximidade com o transtorno do espectro autista, mas com certeza outros profissionais da medicina também podem assinar o laudo definitivo. Aí pode contar com o apoio das pedagogas, psicopedagogas, pode contar com as neuropsicopedagogas, os neurologistas, né? A fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, né? Todo um movimento multidisciplinar para que o nosso médico possa fechar o diagnóstico. Mas quem assina o diagnóstico não é psicólogo, não. Quem assina é o médico. É o médico que assina, né? Então, quanto mais cedo fecharmos o diagnóstico, melhor. Melhor por quê? Porque, assim, nós tivemos crianças na faixa de 3 anos, nessa idade, onde que há o potencial da neurogênese. O que é neurogênese? É a formação de neurônios. Vem a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Muito presente, explodindo na cabecinha das nossas crianças. As ligações, as adaptações e as interligações das sinapses, os seus axônios, as ramificações cerebrais, neuronais. Então, bom seria se a gente conseguisse fechar o diagnóstico com 3 anos. Né? E no Brasil, segundo a USP, trabalho da Universidade de São Paulo, fecha o diagnóstico com 6, 7 anos. 7 anos. Bom? Claro que é bom, mas também se fechasse antes seria muito melhor, né? E tem casos que, como eu estive lá visitando o doutor Gislene, lá em Água Clara, fomos lá visitar a aldeia dos... como é que é? Babaçu. Minha filha está me socorrendo. Aldeia Babaçu. Né? Visitamos lá essa aldeia, o cacique Branco, o vice-cacique Fred, e lá eu conheci uma mãe de autista. Ela nos contou, né, de público, né, que o filhinho dela recebeu o INDIM, né, recebeu o diagnóstico com 5 anos, e ele está hoje lá com 14, 15 anos, até hoje não teve uma terapia, não são 2, 3, não, ou através do psicólogo, ou do psiquiatra, ou da neuropediatra, enfim, nunca recebeu nada. Olha só, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui perto de Água Clara, né? Então, a Miranda, desculpa, me corrigiram, desculpa, é Miranda, é verdade, Miranda. Então, bom, que foram 11 municípios que eu estou fazendo palestra, conhecendo tanta gente nova, de repente bate uma falha, né? Me perdoem, mas realmente Miranda, né? Obrigado, Crescenço, pela correção. Então, é interessante, né? A gente vê que o diagnóstico também pode vir tardio, diagnóstico tardio. Muitos pais, mães, ao levarem seus filhos para fazer o diagnóstico, na presença dos médicos, descobrem na conversa, através daquelas preenchimentos, daquelas escalas avaliativas. Eu coloquei aqui no meu livro mais de 40, entre precoce e tardia, as escalas, os nomes ingleses ali, mas todos úteis, né? E também tem escalas brasileiras também. Então, começa a conversar com o médico, um ping-pong de perguntas e respostas, de repente também se julgam e acreditam de serem também autistas. Tem acontecido com frequência, muito frequente, né? E daí também um dos motivos que está o aumento do autismo. O autista não é doença,
é um distúrbio no neurodesenvolvimento, é um distúrbio neurobiológico. Se fosse doença, já teria o remédio. Então, como o autismo é tratável e não curável, não existe remédio para o autismo, para o transtorno do espectro autista, não existe. O que nós tratamos são as comorbidades. Então, falar, esse remédio que é bom para o autismo, não, isso não existe. É bom para as comorbidades, porque o autismo não tem remédio. Então, o que acontece? 70% dos nossos autistas apresentam uma comorbidade. E 42% dos nossos autistas apresentam 2 ou mais comorbidades. O que é uma comorbidade? É uma patologia que acontece no corpo do autista no mesmo tempo. Então, ele é autista e também é TDAH. Ele também é autista e epilético. 30% dos nossos autistas são epiléticos. Então, tem esquizofrenia, tem o TOC, tem o TOD, tem distúrbio do sono, distúrbios, plural. Por que plural? Porque nossos autistas, 40% deles sofrem de distúrbio do sono, distúrbios, plural. Aí vem os casos de insônia, apneia, sonambulismo, bruxismo, fica rangendo os dentes e dificulta o sono reparador. Então, são comorbidades. As comorbidades são tratáveis e muitas delas curáveis, o que não acontece com o transtorno do espectro autista. É só tratável e não curável, né? Então, é um mundo. Agora, viver com autismo, olha, é fascinante, desafiante, mas com certeza também é de sofrimento. Principalmente também de renúncia. As mães renunciam aquele bate-papo no final do dia com os amigos, um chá, ou uma cervejinha no bar, nunca mais vai ter. As amigas ligam, vem para cá, vamos passear, vamos para o cinema. Não existe isso. Infelizmente não existe. Não tem tempo para isso. Não tem tempo. É renúncia. 24 horas no ar. Porque os autistas dão trabalho 24 horas por dia. Os mais severos, então, é mais difícil. E também, todos eles precisam de suporte. Todos eles, sejam severos, moderados e leves. Todos precisam de suporte. Não tem aquele que, não precisa de nada, não precisa. E de muito. Então, é um desafio, mas com certeza gratificante, cansativo, dolorido, mas cada um vem com uma missão, né? E os autistas também têm a sua missão, né? Alguns vieram para aprender e outros também vieram para nos ensinar. Esses são os nossos autistas. Nos ensina todo dia. É o jeitinho dele, as particularidades deles, as especificidades dele, mas com certeza todos os dias nos dá uma surpresa. Algumas difíceis, algumas tristes, mas com certeza também muitos alegram. Né? Naína, né? A nossa presidente do Prodetec, do nosso Mato Grosso do Sul. Então, veja só, é uma situação, tudo é possível. Eu trago uma missão de otimismo, acredito no potencial dos nossos autistas, mas precisamos motivação. Motivação dos pais, motivação dos profissionais e também do próprio autista. Ele tem que estar estimulado para fazer as atividades escolares, as atividades domiciliares, né? E na academia e na sociedade. Tem que ter. Agora, que interessante. O autista precisa, repito, o autista precisa dar permissão
para a mãe, o pai, o profissional, de diferentes áreas do saber, permissão para entrar na cabecinha dele. Tudo acontece aqui, ó, sistema cerebral, tudo está ali. Então precisa permissão. A permissão é um vínculo, um combinado, aí o autista abre a chave de dentro para que a mãezinha, o paizinho, o profissional abra a chave por fora. Aí sim está estabelecido um princípio que vai possibilitar uma convivência satisfatória e saudável na sociedade contemporânea. Aí sim, mas tem que ser a permissão dele, senão não adianta. Um beijo para você. Esse é o nosso autista, né? Caboclo ajeitado, desafiante, né? Uns gostam de abraço, outros não gostam. O sistema sensorial dos autistas é muito aguçado, ou hipersensível, muito, ou hipo, para baixo, sensível. Alguns autistas, o sistema tátil, gostam de tomar banho. Então toma 10 banhos por dia e controla os banhos. Chega para o pai, o cuidador, para a mãe, ó, falta mais 3, até chegar nos 10. Ele gosta de 10 banhos por dia. Por quê? Porque a água do chuveiro cai, dá uma sensação de prazer na pele dele. Prazer, alegria, 10 banhos por dia. Em compensação, aquele que não gosta de tomar banho, não gosta, porque apresenta o seu sistema tátil também comprometido. Aí vem o chuveiro, cai a água, peso da água, é como se fosse agulhas. Agulhas, fere, dói, machuca, não toma o banho. Não adianta forçar, não, que vai ser pior. Aí pode vir até uma crise sensorial, que é uma outra situação. Então, veja só, né? Uns gostam de tomar banho, outros não. Aqueles que não gostam, a mãezinha tem que buscar um banho de bacia, um banho de bucha, para outra alternativa para a sua higiene pessoal, né? Então, é um quadro, assim, maravilhoso, né? Então, nós temos 5 sentidos, né? 5 sentidos. Os autistas têm mais 2. Eles têm mais 2 a respeito da consciência corporal, que é a questão do vestibular, né? E a questão do proprioceptivo, né? Nós temos milhares de pontos proprioceptivos que captam mensagens e levam para o cérebro para nós tenhamos as respostas que nós precisamos. Nenhum cérebro oferece nada a neurotípicos e neuroatípicos. O cérebro precisa ser estimulado. O cérebro pesa, em média, 1,2 kg, na média, 1,5 kg, peso. Precisa de 20% da energia para poder funcionar. Hipócrates, o pai da medicina, somos o que comemos. Aí vamos lá. Uma alimentação saudável, rica, colorida, glicídios, lipídios, sais minerais, vitaminas, água. Nós ingerimos, metabolizamos e vai lá 20% para o cérebro, dessa energia. E não é professor, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, lá de Paris, ou de Nova York, ou lá de Istambul, não é capaz de ensinar o nosso autista ou o neurotípico alguma coisa se não tiver glicose no cérebro. Não aprende porque está com fome. Fome de proteína, não é de bolacha e biscoito, não. É proteína. 20%. Né? Então, essas coisas a gente tem que saber para poder entender, né? Os nossos autistas, né? São seres maravilhosos, mas também precisam ser apoiados. Precisamos de oportunidade. O autista simplesmente precisa de oportunidade. E isso cabe à sociedade, ao Estado, oferecer essas oportunidades, né? Então, é um mundo fantástico. A gente chama de mundo azul, porque o autismo é mais impactante no sexo masculino
e menos no sexo feminino. Né? 80% dos casos são sexo masculino e 20% nas garotas. Né? Então, é um distúrbio neurobiológico que impacta mais o sexo masculino e menos o sexo feminino. Né? Então, realmente é uma coisa assim, fantástica, desafiante, mas tudo é possível. Né? Eles podem, como nós vimos a questão das inteligências, foi um médico, Binet, nos Estados Unidos, que nos trouxe o coeficiente de inteligência, né? O QI. Então, um QI 100 é uma pessoa normal. Se apresenta um QI de 70 apresenta o DI, que é deficiência intelectual. E 40% dos nossos autistas têm o DI, a deficiência intelectual. Então, aqueles normais, 100, 120, 130, 140, à medida que vai subindo, vai aparecendo as habilidades, mais competências e mais aptidões. Né? O Albert Einstein tinha um QI de 196, e muitos autistas também passam de 200. Né? Esses aí são chamados de savant, não concordo. Toda literatura vem o savant, eu não concordo. Com pesquisador, me perdoe, eu não concordo. Não, porque savant em francês é idiota. Não aceito. Ninguém na minha frente chama um autista de idiota. Não aceito. Com pesquisador, não aceito. Então, é interessante a gente saber que eles têm inteligência. E agora o Gardner, é um outro psicólogo também norte-americano, nos trazendo as inteligências múltiplas. E no meu estudo, eu analisando essas inteligências múltiplas, eu cheguei à conclusão que os nossos autistas têm duas, né? A musical, né? Gostam de música, né? E a naturalista, né? Que gostam da natureza. Então, os nossos autistas são amantes dos parques ecológicos, dos parques nacionais, parques estaduais, né? Gostam de viver nesse ambiente, gostam de água, natação, né? E é importante a gente preservar esses meio ambiente que ainda dispomos, para que os autistas do futuro também gozem desse prazer de visitar essas áreas que poderiam estar muito melhores conservadas ou preservadas. Né? Mas, graças a Deus, ainda tem muita coisa boa e vamos conservar. Né? Os nossos parques, né? Municipais, estaduais, federais, nacionais, então eles gostam de estar nesse ambiente. Né? E eles entram numa floresta, eles não vão ver o tamanho da árvore, 7 metros, 8 metros, para eles não significa nada. Eles vão lá atrás da folhinha que caiu, ou da folha ali, ou da flor, né? Fica ali vendo os detalhes. Quer saber as nervuras das folhas, e não do tamanho do galho, nem do porte da árvore. Esse é o nosso autista. Né? Gosta de detalhes. Daí também a importância desses detalhes para o mercado de trabalho. Né? Eles gostam de funções repetitivas. São curiosos. Eles são capazes de pegar um defeito no computador, desses equipamentos eletrônicos. O técnico fica ali 3 horas para resolver um defeito, e ele chega, bate os olhos, 15, 20 minutos já está o resultado, enquanto o outro precisa de 3, 4 horas. Porque ele ama o detalhe, ele vai lá buscar onde está o defeito. Não fica nas bordas, não. Vai lá dentro, lá buscar. Esse é o nosso autista, né? Mas, vamos lá, vamos seguir então. Sexualidade. Esse é um tema difícil de ser abordado. Existem poucos capítulos, poucos trabalhos científicos que abordam a sexualidade dos autistas. Aqui eu trago no meu capítulo 11,
algumas observações que eu pude colher e apresento para vocês. Mas aqui existem muitos problemas, né? É um assunto delicado que muitos pais, mães não sabem conduzir esse assunto, precisam de um apoio psicológico, precisam de terapeutas na igreja evangélica ou na igreja católica, em si buscar apoio, que se eles não dão conta de falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, menos têm condições de falar sobre sexualidade. Então, os nossos autistas têm dificuldade de começar uma conversa, manter uma conversa e terminar uma conversa. Dificuldade. Mas pode aprender, basta ensinar, treinar e repetir. Tudo é possível. Mas normalmente apresentam esse quadro de dificuldade. Se eles têm dificuldade para manter uma conversa, muito mais difícil tem para manter um relacionamento amoroso. Dificuldade, né? Então, muitos não entendem os órgãos sexuais, né? Então, nós precisamos falar sempre com o autista de maneira concreta, porque o pensamento dele é concreto. Ele não entende entrelinhas, ele não entende metáforas, ele não entende sarcasmo, ele não entende. Então tem que ser claro, objetivo, concreto, do jeito que ele gosta. O ser humano dele é desse jeito, pensamento concreto. Então não podemos falar com o autista, a mulher tem uma grutinha. Grutinha é coisa nenhuma, é vagina, tem que ser claro, sem rodeio. Sem rodeio. O menino é pênis. Isso aqui é um pirulito. Se ele vai pensar que é um pirulito, uma guloseima, não, é pênis. Tem que falar tudo de uma maneira sincera, calma, frases curtas, diretas, no mesma entonação de voz, que se falar um pouquinho mais alto, pensa que está brigando com ele. Então, tudo isso tem técnica. No meu livro está todo um roteiro ali, 1, 2, 3 dos passos, né? Está bem instrutivo, né? Instrutivo, tá bom. Então, a sexualidade é um desafio para os pais, né? E aqui eu estou trazendo uma questão, os autistas, 7,59 vezes tendência de serem homossexuais. Mais as garotas lésbicas do que os garotos gays. Então, é uma coisa também é uma opção, né? É uma opção pessoal, devemos respeitar tanto os homossexuais como os heterossexuais, mas aqui nós temos cuidado aqui, porque às vezes, por falta de conhecimento, os autistas podem ser abusados sexualmente, né? Tem casos de um menino ter o pênis, uma ereção, pegar uma faca para querer cortar. Porque o que é isso aqui? Para que serve? Não sabe para que serve. Então, tem casos, inúmeros casos, relatados, né, pela academia, que falta de instrução, falta de orientação sexual, eles ficam engravidando meninas que não precisavam estar grávidas, muito jovens, e os rapazes também tendo dificuldade de saber quem eu sou, para onde que eu vou, né? E o que será de mim, né? Então, mas tudo isso é tratável, possível sim. E aqui eu lembro São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nos deixou uma lição. Vamos começar com o possível, e de repente o impossível acontece. Olha que coisa linda, né? E, então, começar o quanto antes. Estimulação, muito amor, paciência, empatia, compaixão, né? Tudo essas palavras são muito importantes, muito importantes. Rotina. Os autistas, nós amam rotina, namoram a rotina. Por quê? Porque a rotina dá para eles estabilidade emocional. A rotina dá segurança, dá previsibilidade. Autista não pode falar com ele, aconteceu, não. Ele quer saber previamente.
Ele precisa dessa informação prévia para se organizar. O sistema sensorial tem que estar tranquilo para aceitar as coisas. Então, é importante a rotina é importante. Né? Então, a mesma rotina de casa deve ser a mesma rotina da escola e lá da academia e da sociedade. Então, o autista entende mais o não, mais o sim, nada de talvez. Não entende nada de talvez. Nada, nada, nada. Então, vamos falar de maneira clara, concreta, voz baixa e frases curtas. Falar muito coisa, ele se perde. Né? Então, é importante que tenhamos essas informações, né? E, de repente, a gente pode ajudar muito, muito, né, os nossos autistas, como tenho certeza que vocês estão aqui, estão tratando os nossos autistas com carinho, com amor. Eu só reforço, né? Como pesquisador, me sinto na obrigação, né, de levar o conhecimento que eu obtive. Também não sou dono da verdade, né? E, de repente, a gente pode ter uma convivência saudável, né, fraterna, justa e, sobretudo, solidária. Né? Nossos autistas precisam de solidariedade para evitar preconceito. Aqui um caso sério. Nós estamos em 2023, até hoje os nossos autistas sofrem preconceito. Dentro da sala de aula com bullying, frases maliciosas, palavras caluniosas, e de repente o autista pode ficar frustrado, pode ter uma decepção e de repente pode ter uma crise sensorial, complicado. Diferente de birra. Birra é uma coisa, crise sensorial é outra. Então, é importante, né, usar a mesma linguagem da escola, a mesma linguagem lá na casa. Então, a frequência dos pais nas escolas, ou, se puder, o professor visitar também a casa, né? Se possível, né? Às vezes é difícil, né? Então, é interessante usar a mesma linguagem, o não lá e não aqui, né? E estabelecer limites, nada de ficar passando a mãozinha nas cabeças dos nossos autistas, limites. E limites não é desamor, limite é amor. É amor. Difícil? Mas tem que estabelecer. E tem que compreender as estratégias, as técnicas, tudo é possível, desde que tenha conhecimento, paciência, resiliência para conviver com nossos autistas. Obrigado.